Amém? João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo versículo que nós vamos ler nessa noite, versículo de número 31. João capítulo 4, versículo de número. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, Jesus lhe disse: uma comida tenho para comer. Comida é essa, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: porventura alguém lhe trouxe de comer? E Jesus disse: a minha comida é o que, irmãos? É fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai. Onde vai ficar a nossa mensagem, irmãos? Levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus maravilhoso, que o teu Espírito Santo fale conosco, Pai, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Porque que Jesus está dizendo para o discípulo: levanta os olhos e vê? Porque os discípulos deixaram Jesus no poço. Se você for ver o versículo de número 28, você vai ver que os discípulos deixaram Jesus no poço, foi para a cidade buscar o quê? Comida. Deixaram Jesus para buscar algo que é necessário, algo que é fundamental. Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem se alimentar. Jesus também precisava se alimentar. Mas o grande elan aqui, o ápice do que Cristo quer dizer, é quando as nossas necessidades tomam prioridade naquilo que nós fomos chamados. Quando que, em detrimento daquilo que nós fomos chamados, da nossa prioridade, as coisas da vida começam a tomar lugar e tomar conta daquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, passa a ser secundário. E diz o texto que quando eles chegaram, disseram para o Senhor: Senhor, Jesus, come. E Jesus olhou e disse: olha, eu tenho uma comida. E ele disse: será que alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer? O que é que Jesus está, o que é que está alimentando Jesus? Jesus disse: olha, a comida que eu tenho, que me alimenta, que me sustenta, aquilo que verdadeiramente é sustentação para a minha vida, é fazer a vontade do meu Pai, que alimenta a minha alma, que realmente traz sentido à minha vida, que supre todas as minhas necessidades, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Mas por que é, irmãos, que os discípulos ficaram perguntando: será que alguém trouxe comida? Será que alguém trouxe um alimento para ele? Será que ele está se alimentando de alguma coisa? Por que é que eles não percebiam que Jesus estava falando de fazer a vontade do Pai, que era cumprir o objetivo a qual ele tinha vindo para cá? Como eles não conseguem perceber, Jesus vai dizer para eles, dizendo o seguinte: olha, levanta os olhos e vejam. Essa era a razão porque eles não conseguiam ver. Essa era a razão porque eles não conseguiam ver Jesus se alimentando com a prática da vontade do Pai. Porque as necessidades temporais embaçaram a visão deles. Espiritualmente eles não estavam vendo nada, eles só conseguiam perceber que era hora do almoço, que tinha que ter comida, que Jesus precisava comer.
E foi por isso que eles deixaram Jesus lá naquele poço, foram para a cidade atrás da necessidade básica. E não é lícito não a gente batalhar pela comida. É pecado a gente ir atrás de ganhar o nosso ganha-pão. É pecado isso? É pecado a gente, é ilícito nós buscar uma necessidade básica para a nossa sobrevivência? Claro que não. O próprio apóstolo Paulo disse que quem não trabalhar não deve comer. Então o problema não é você trabalhar e ganhar o teu pão de cada dia, mas o problema básico aqui está coligado com o que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 21, versículo 34, quando Jesus vai dizendo o seguinte para eles: olha, cuidado, Lucas 21, 34, que os vossos olhos não sobrecarreguem com os cuidados dessa vida. Não fique embriagado com as possibilidades de sucesso, com as possibilidades de conquistas, com as possibilidades de consumir essas coisas que o mundo impõe para vocês. Cuidado que a ansiedade da vida, a preocupação da vida, com a embriaguez da vida, isso não só vocês queiram consumir, como também possam consumir vocês, ao ponto de vocês ficarem sobrecarregados, carregar os pensamentos, carregar a vida de vocês, ao ponto de vocês acharem que é mais importante buscar as coisas dessa terra do que fazer a vontade do Pai na vida de vocês, ao ponto de você achar que a roupa, que a casa, que os alimentos, que tudo nessa vida tem mais prioridade, tem mais importância do que vocês buscarem a Deus. E essas coisas, irmãos, tendem a nos sobrecarregar. Somente com visão terrena das coisas, a gente acaba ficando estressado, fica ou não fica? Preocupado demais, ansiedade, estressado. Isso vai tomando conta do ser do cristão. E por que é que os discípulos não conseguiram perceber isso? Porque sua visão estava focada para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para baixo. Por isso que Jesus vai ordenar dizendo: levantai e vede. E quando não levantarmos os nossos olhos em direção certa, meu irmão, viveremos como a Bíblia diz, em torno do comer, do vestir, do comprar, do vender, do casar, do dar-se em casamento, os corações cheios de glutonaria, cheio de bebedice, de embriaguez das coisas deste mundo, e o amor deste mundo tomará conta do nosso coração, a ponto do amor do Pai ser afastado de nós. E agora Jesus está dizendo para eles: levantai os vossos olhos. Só quem está com os olhos levantados, meu irmão, é que consegue de fato ver o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente consegue ver o que está acontecendo, o que está acontecendo conosco. Tem muita gente que está olhando tão para baixo que não consegue nem se autoanalisar, não consegue ver que o seu coração está embriagado com as coisas desse mundo, e ela não consegue ver os sinais proféticos que antecederiam a volta do Senhor Jesus. E um dos sinais seria o amor. Iria fazer o que com o amor? Iria esfriar. Você consegue ver como é que está o teu coração? Você consegue ver como o amor está esfriando? Pessoas estão morrendo, se suicidando, estão doentes, caídas. Agora eu pergunto: seu coração tem sido motivado para orar por essas pessoas? Você tem desejo de dizer: rapaz, eu quero ganhar almas, eu quero evangelizar? Você tem acordado de manhã e tem dizer: Senhor, abençoe essa humanidade, Senhor, visita esses drogados? Você tem jejuado, orado por eles? Estamos sentindo a dor do nosso próximo? Ou será que a frieza também chegou no nosso coração, a insensibilidade e dureza do coração tem se instalado? É triste, meu irmão, é lamentável.
que muitos que estão desanimados em ganhar alma, perderam o apetite pelas almas, perderam o apetite de encher de vida o reino dos céus. O que lhes satisfaz agora é dizer assim: ó, olha aí, ó, a minha moto que eu comprei, olha aí, ó, o que eu fiz na minha casa, olha aí, ó, o terreno que eu comprei, olha aí, ó, a casa, olha aí, ó, olha aí no Facebook aí a geladeira que eu comprei. O que satisfaz mais são essas coisas aqui da terra. Mas o Espírito Santo, Jesus está dizendo: levantai os vossos olhos e verdes. Vê primeiro o que? Como está o nosso coração, muitas vezes egoísta. Abre o guarda-roupa, não sei quantas camisas lá, e não consegue dar camisa para ninguém. Tem mais sapato do que na sapataria, e não consegue dar sapato para ninguém. Está cheio de coisas, as coisas se acabam e envelhecem, mas diz: não, isso aqui é meu e ninguém toca. Levantai os vossos olhos. O materialismo, o consumismo, e essas verdades, meu irmão, estavam tão evidentes, que Jesus disse que os apóstolos entendiam. Olha a percepção que os apóstolos tinham de quem se convertia. A primeira percepção que os apóstolos tinham era que quem aceitava Jesus largava a sua vida para seguir a Cristo e fazer o ídolo de Jesus. Quem aceitava Jesus largava as coisas para servir o Senhor. Mas olha, os cristãos de hoje se tornaram prisioneiros do conforto, que é conforto acima de tudo, do lazer acima de tudo, do ter sem medidas. Mas se nós levantarmos os olhos para o céu, meu irmão, nós vamos ver que o campo está preparado para a gente começar a pregar o Evangelho, para a gente começar a anunciar. Infelizmente, irmão, por que isso não está acontecendo? Porque nós não estamos enxergando os sinais da nossa própria alma, os sinais do nosso próprio coração. E Jesus disse: levante os olhos e vê. Vê o quê? Irmão, quando Jesus veio a primeira vez, ele teve que botar uma pessoa para preparar o lugar dele. Quem era que foi chamado para preparar o lugar de Jesus? João Batista. E quando João Batista sabia que o Messias estava para vir, ele viu a necessidade de preparar o caminho do Senhor. E para preparar o caminho do Senhor, ele tomou algumas decisões. Ele se colocou primeiro como uma voz que clama no deserto. Primeiro ele entendeu, irmãos, que ele tinha que ser voz de Deus na terra, tinha que ser um alerta, tinha que ser trombeta de Deus e clamar no deserto. Aí eu faço uma pergunta para nós igreja, estamos clamando, sendo porta-voz do Evangelho? Ainda hoje essa voz está clamando. E o pior, irmãos, que quando João Batista foi clamar, a Bíblia diz que ele foi para onde? Para o deserto, locais desertificados, secos. Mas por que Batista clamou, gritou? Porque havia uma necessidade de se ouvir a voz. Havia uma necessidade, primeiro, de preparar o caminho de quem? Do Senhor. Meu irmão, qual é a instituição, qual é o organismo vivo aqui nessa terra que Deus estabeleceu para preparar o caminho do Senhor? Qual é? Qual é? A igreja. Somos nós, meu querido irmão, somos nós. E como é que João Batista vai preparar o caminho do Senhor? Levando as pessoas para fazer o quê? Se batizarem. Por quê? Quem não se batizou ainda, escute essa palavra. Por que as pessoas precisavam se batizar? Porque o batismo, o ato do batismo,
era uma confissão prática de fé diante de todos. Quando a pessoa se batizava, a pessoa estava dizendo assim: ó, eu estou morrendo para o mundo e nascendo para quem? Para Jesus. Mas para que esse caminho até o batismo fosse preparado, era necessário que as pessoas recebessem o Messias, e para que elas recebessem o Messias pela fé que ainda não tinha chegado, elas tinham que se arrepender. Mateus capítulo 3, João Batista dizia: o que, irmãos? Arrependei-vos. O que é o arrependimento? Arrependimento não é uma emoção, é uma atitude que me leva a mudar o meu estilo de vida. Se eu era uma pessoa que era briguento, que eu era viciado em droga, que eu era cachaceiro, que eu era prostituto, que eu vivia totalmente no pecado, o que é que eu tenho que fazer? Me arrepender. O que é arrepender-se? É só chorar, é só lamentar, é só dizer: por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Não, é eu tomar uma atitude de dizer: em nome de Jesus, eu não vou mais fazer isso, eu vou sair dessa situação. Isso é o arrependimento. E as pessoas, para se arrependerem, o que é que elas tinham que fazer? Porque as pessoas hoje, muitos crentes, meu irmão, muitos crentes desassociam a fé do batismo. Não, eu aceitei Jesus, mas para batizar aí é outra história. Eu aceitei Jesus, mas, meu irmão, abra sua Bíblia, Marcos 16:16. Eu estou correndo aqui por causa do tempo. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus está dizendo o seguinte: ó, você quer? Quem crê aí, levanta a mão. Se você crê, então você vai ser o quê? Batizado. Você não acredita? Então você vai ser batizado. Não, mas eu não estou preparado, eu não vou ser batizado porque eu não estou preparado. Então você está dizendo o quê? Que não acredita. Porque o batismo é uma confissão dizendo que eu me arrependi e eu quero viver para quem agora? Para Cristo. Expressa uma fé em prática. Porque, meu irmão, escuta bem, se você diz que tem fé e não tem obra, você tem a fé dos demônios. Porque a Bíblia diz em Tiago que os demônios creem, que estremece, mas tem um detalhe: não obedece. Batismo não é opcional. Não é assim, ó, eu aceitei Jesus, mas eu não quero me batizar. Não é opcional, meu irmão. Eu dei até um exemplo, como eu abri logo a mente dele. Era como se eu tivesse, a missionária não está aqui, era como se eu tivesse 10 anos junto com a minha esposa, com 5 filhos com ela, e alguém dissesse: você não vai casar não? Eu digo: não, peraí, você não ama ela? Amo. Você quer ver o resto da vida? Quero. Então casa. Aí, peraí, não estou preparado para casar não. 10 anos junto, com 5 filhos, digo que amo, e não estou preparado para casar. Está certo ou tem alguma coisa errada aí? Está faltando o quê? Amor. É ou não é? Como é que você diz que ama a tua esposa e ela pede para você casar, e você diz: nós não estamos preparados ainda não, quando morrer Então você tem que casar, tem ou não tem? E como é que você aceita Jesus? Diz que é de Deus, adora a Deus, louva a Deus, vai para o céu e não se batiza. Jesus disse: quem crê e for batizado.
Pastor, mas aquele irmão que aceitou Jesus lá no hospital, está doente, fez uma cirurgia, já vai morrer, está com 10 dias ali, não tem jeito, igual o ladrão na cruz. O que é o problema? Meu irmão, ali é porque ele não tem opção, mas tu tem. Ali ele não pode decidir, mas você pode. Pode ou não pode? Pode, meu irmão. Aí tem pessoas, meu irmão, que está achando que batismo não tem problema não, pastor. Não tem problema não. E o batismo é arrependimento de quê? Pastor, mas eu tenho que ajeitar a minha situação. Eu tenho certeza, olha para essa pessoa que está do seu lado. Se eu dissesse assim, meu irmão, eu tenho uma casa para lhe dar ali, ó, 10 compartimentos, tem umas 15 para alugar, mas olha, se durante 3 meses você não ajeitar a tua situação, se casar e resolver, você não ganha a casa. Me diga aí, me diga, vai perder a casa? Perde nada, meu irmão. Sabe qual é o problema? É que está faltando você crer em Jesus, como diz as Escrituras, para fluir rio de água viva sobre a sua vida. É para isso que você está precisando, meu irmão. E é no batismo que eu expresso esse arrependimento, a minha morte, a minha decisão de seguir a Jesus. Então, querido, quem crê e não quer se batizar, Jesus está dizendo, quem crê e for o quê? Mas quem não crê, será condenado. Quantas pessoas, meu irmão, 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos na igreja e não sente a necessidade do batismo? Não preciso me batizar não. E tem muita gente que acredita que tanto faz ser batizado ou não ser batizado. Mas isso aconteceu na época de Jesus Cristo. Se nós formos continuar lendo o capítulo 3, vinham os religiosos, saduceus, os fariseus chegaram para Jesus, olhavam o batismo e achavam bonito, e Jesus olhou para eles e disse o que para os religiosos? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista levantou os olhos e viu e disse, olha, da mesma forma que a serpente enganou a Eva, enganou vocês estão pensando que podem desrespeitar as ordenanças e as leis que Deus estabeleceu para vocês. E quando você desrespeita e diz que não vai haver consequência dessa desobediência, sim. A primeira é de que quando você foge da vontade do Pai, o seu coração manifestaria as obras de Satanás. Porque a Bíblia diz que a serpente, quem é a serpente? É o diabo. E as obras de Satanás, qual é? É não fazer a vontade do Pai. O diabo conhece Deus? Conhece ou não conhece? Conhece ou não, irmãos? Muito melhor do que nós. Ele morava lá em cima, ele conhecia a glória de Deus. Agora a pergunta é, ele se submete à vontade de Deus? Ô, mensagem dura do João Batista, era ou não era? Mensagem, realmente, essa mensagem da Bíblia é dura, meu irmão. Ela é dura. Por isso que o Papa e muitos pastores e muitas igrejas estão ressignificando e readaptando a Bíblia. Estão revendo os conceitos que a Bíblia impõe para essa sociedade. O que a Bíblia fala de pecado para hoje, esses conceitos, essas filosofias? Aí na cabeça do Papa, de muitos pensadores filosóficos, pastores, padres, ele disse, a igreja precisa se renovar, a Bíblia precisa se adequar para receber as pessoas que vivem hoje na terra, porque agora é um novo tempo, é um outro tempo. É ou não é outro tempo? É ou não é? É. Mas olha a artimanha do capiroto, olha a mentira do diabo. Em toda a história da humanidade, você vai ver o que Jesus diz em Marcos 7, 21. O mesmo pecado que tem hoje estava no coração do homem, milhares e milhares de anos antes de nós nascermos, antes dessa sociedade existir. Já havia Marcos capítulo 7, 21 e 22. Jesus vai dizer, do coração do homem procede os maus pensamentos. Hoje tem mau pensamento? Naquela época já existia.
Os homicídios, hoje tem homicídio? Naquela época já existia. Os adultérios, tem adultério hoje? Naquela época já existia. Ambições desmedidas, ambicioso, tinha naquela época? Tem hoje? Naquela época já existia. As maldades, naquela época já existia. O engano, será que tem gente que engana? Naquela época já existia. A devação imoral, foi agora que nós estamos vendo isso? Passou a existir nessa geração? Já existia há muito tempo atrás. A inveja era só no passado, tem hoje e no passado. Arrogância, difamação, insensatez. Foi apenas nessa geração que surgiu esses pecados? Foi apenas, é só o nosso coração que nasceram esses pecados? Claro que não, meu irmão. Mas olha como é que o diabo está colocando para hoje. Olha o que o diabo está colocando na cabeça dos crentes hoje. Dos crentes. É muito difícil. É muito difícil ver a Deus hoje. É muito difícil, é ou não é? É muita luta. É muita dificuldade. Ainda tem aquelas igrejas, aqueles pastores que impõem o legalismo. Diz que você tem que obedecer o teu pai e tem que obedecer o pastor também. Olha aí. Aí eu não aguento um negócio desse. Ainda tem igreja que diz que casal não deve separar. Oh, gente. E nós vamos casar e viver infeliz e não pode separar. E tem pastor que diz que não pode. Ainda tem pastor. Tem pastor que diz que eu tenho que perdoar os meus irmãos que me magoaram. Mas está vendo, é muito difícil um negócio desse. Como é que pode? Pastor quer que a gente perdoe pessoas que magoou a gente. É difícil realmente, não é, meu irmão? Ainda quer que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu não conheço a mulher que eu tenho. Hein? É difícil ou não é, meu irmão? Ainda diz que mulher, olha, tá vendo, rapaz, eu sou feminista, me submeter a marido? Não, eu dei um tabefe no pé do vidro dele. Ainda tem pastor, não, seja submisso ao seu marido, tá vendo? É pesado que as igrejas, nas igrejas tem que se readaptar. A Bíblia tem que ser mudada, porque a Bíblia diz que quer que os jovens sejam virgens, mas rapaz, impõe isso, que o jovem não pode ter relação sexual, que não pode já ficar com uma menina aqui, outra acolá, uma aqui, outra acolá. Não. Ainda tem igreja que quer que a gente ore e acredite que Jesus está voltando. Ainda tem pastor que pede, irmão, seja fervoroso. Mas rapaz, é muito difícil um negócio desse. Ainda tem, meu irmão. Não é que pode. Pastor quer que eu deixe de ir para o castelão para vir para culto. Isso é o Satanás. É que pode. Quer, não vá para a festa não. Quer que eu deixe de ir para a festa para ir para a igreja. No ano novo, quer que eu venha estar orando, me pedir de eu ir lá para a Praia do Futuro, tomar champanhe com a Iemanjá toda de branco lá. Pastor estúpido. Quer que eu venha para a igreja para passar o ano orando. Realmente está muito difícil ver a Deus desse jeito. É por que, irmão, que os crentes estão dizendo isso hoje? Será que hoje realmente está difícil ver a Cristo? Vamos fazer uma análise aqui dos crentes de hoje e os crentes de antigamente. Os crentes de antigamente, meu irmão, não podiam andar de calção. As mulheres de antigamente usassem brinco e eu vou descer. Estava disciplinada. Cortar cabelo, disciplinada. Pintar, disciplinada. Não. Olha aí, está desviado, andando de camiseta. Como é que pode o crente andar de camiseta? Antigamente era assim, meu irmão. O quê? Tu não é crente não? Fazendo a tua sobrancelha. Tu não é crente nem homem não? A calça toda apertadinha, o irmão quase que não entra. Só falta. Hein? Meu Deus! Crente naquela época
Faltar a escola dominical para ir para a praia, tá? É um ano de disciplina, irmão. A irmã, hein? A irmã bater a foto de biquíni na praia e dizer: Jesus é lindo. Hein? A irmã barriguda dizer: olha o meu bebê com a barrigona, com os peitão assim, de biquíni, olha aí, ó, lindo. Pecado, castigado, irmão. Não é? O crente beber champanhe, vinho, não, pastor, isso não é pecado, não. Antigamente, crente se casar, cara, no casamento, que eu fui para um casamento, irmão. Aí o casal vieram falar comigo e disseram: pastor, nós vamos entrar assim, ó, eu e a minha noiva. Na whole night, the time of my life. Eu digo: irmão, que é isso, irmão? Crente pensasse nisso no passado, meu irmão. Crente falar palavrão, vai, sua, seu. Mas naquela época os crentes não ficavam reclamando, nem dizendo: tá muito difícil. Não ficava pulando de igreja em igreja, e nem se desviava com tanta facilidade, nem ficava murmurando. Mas quando cantava o hino da harpa cristã, a glória de Deus derramava, batia batismo no Espírito Santo, tinha um chão de Deus. Deus se manifestava, as pessoas tinham prazer, glorificavam a Deus, os cultos eram animados, as pessoas eram todas cheias de alegria e de paz e de felicidade. Não tinha depressão, não tinha sido de pânico, os crentes não se matavam, os crentes não brigavam com o outro. Por quê? Porque tinha uma única coisa, a diferença, irmãos. É porque as pessoas, os crentes, vinham para a igreja para aceitar Jesus, para ser batizado nas águas, cheio do Espírito Santo. Eles estavam na igreja para ser santo, para agradar a Deus, ir para o céu, para buscar mais a presença do Senhor. Mas hoje as pessoas querem honra, status, carro, casa, bênçãos materiais. E a dificuldade de hoje de servir o Senhor é a doutrina, são os costumes. Não, meu irmão, porque em todo o tempo sempre teve doutrina, sempre teve costume, meu irmão, em todas as épocas. O grande problema hoje de muitas pessoas não estarem aguentando mais estarem da igreja, é claro e evidente, muito fácil, meu irmão, é porque não dá para estar na igreja santa, cheia de pecado. Não dá para viver na presença de um Deus santo vivendo no pecado. Não dá para buscar as coisas do alto trazendo as coisas da carne na sua vida. Realmente é muito difícil. Justamente quem quer servir a Deus e ser escravo do pecado. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não habitam no reino dos céus. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. E a Bíblia fala que justamente esse era o problema que João Batista estava enfrentando. As pessoas querem ir para a igreja, querem ir para o céu, mas olha aí para essa pessoa do lado e digo: mas tu quer deixar o mundo? Tu quer matar essa carne velha? Tu quer perder aquele prazer da carne? Tu quer realmente mortificar a tua carne? Esse era o grande problema. As pessoas vinham para a igreja, não é mais para ser santas, serem transformadas. Mas hoje, irmão, essa é a razão que Jesus está dizendo: levanta teus olhos e veja. Levanta teus olhos e veja. Para de olhar para essas coisas da terra. É por isso que tem muito crente que está fraco, desanimado, caído, prostrado, recuando, porque de fato os seus olhos só estão para baixo, só olhando
realmente terra, é isso mesmo, só para terra. João Batista disse: vocês precisam se arrepender, endireitar o caminho do Senhor e seu coração se converter. Endireitar o caminho do Senhor e endireitar os seus caminhos tortuosos. O que é que está torto aí, meu irmão? O que é que está torto aí? Aí ele vai dizer o engano dos fariseus, que Jesus está, levanta os olhos. Qual era o engano? Porque João Batista lhe diz: não presumais em vós mesmos. Ele está dizendo assim, não pensa aí vocês, no coração de vocês, dizendo: somos filhos de Abraão, nós somos de Deus, eu sou da igreja, para lá, Satanás. A mulher jogou, botou o lixo em frente à casa da irmã, e a irmã pegou a vassoura: sou Satanás, está pensando o quê? Eu sou serva de Deus, vem aqui, eu quebro esse cabo de vassoura na sua cabeça, não mexa com o ungido não. O que está acontecendo? Aí João Batista vai dizer: não presumais em vossos corações, dizendo: somos filhos de Abraão. Eu sou da igreja, pastor, eu já sou servo de Deus. Aí João Batista disse: olha, porque dessas pedras, que pedras são essas que João Batista estava dizendo? João Batista estava falando daquela multidão de prostitutas, de publicanos, de pecadores, de ladrões, de pessoas que a sociedade não dava nada por elas. Jesus disse assim, João Batista disse: olha, dessas pedras aqui, Deus pode fazer elas verdadeiramente filhos de Deus. E elas, por se tornarem filhos de Deus, vão se batizar quando você não quer, vão buscar o reino de Deus quando você despreza. Levantai os vossos olhos e vede. Olha o que está faltando em você. Levantai os vossos olhos e vede o que? Irmãos, eu quero falar sobre os sinais da volta de Jesus. Então, qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal é quando as pessoas não querem mais saber disso. E quando é, pastor, que eu sei que as pessoas não querem saber disso? Se você faltar terça-feira, coloque-se em pé. Se você faltar terça-feira na doutrina que vem, meu Deus, já é, aí você vai... Esse é um dos grandes sinais. As pessoas não se importariam mais com esse assunto. Isso não seria mais valorizado. Não seria mais valorizado. Mas, irmãos, deixa eu dizer, irmãos, em todo tempo, não, pastor, é porque hoje, meu irmão, em todo tempo, nossa carne nunca deixou de ser carne. Por favor, escute isso. Nossa carne nunca deixou de ser carne. O diabo nunca deixou de ser diabo. E o mundo nunca deixou de ser mundo. Mas em todo tempo também, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. E a sua palavra não muda. Permanece para sempre. O que é que está precisando então? O que é que está faltando? O que é que ainda está necessitado de nós? É nós buscarmos esse reino de Deus em primeiro lugar. É nós, irmãos. Olha aqui para mim. Deixa, agora que eu estou te vendo, tu acredita? Olha aqui para mim, meu querido irmão. Peça a Deus: Senhor, me dá esse desejo do céu. Me dá essa sede, Senhor, da tua comida. Me dá essa sede da tua vontade. Senhor, me dá essa sede de estar buscando o Senhor. Senhor, me dá isso, Deus. Mortifica a minha carne, Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Agora dá certo, Roger. Isaías, dá certo agora, Isaías. Eu quero ser santo, Deus. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero, Eduardo, agora dá certo. Lael, dá certo agora. Aí você tem que olhar e tem que ter isso na sua alma e no seu coração, dizendo assim para Deus, em oração, mas tem que ser da alma. Até quando